Olá, queridas do Pai, sejam todos bem-vindas. Eu sou Elisama Brasileiro e a gente está fazendo Conte para Cristo. Conte para Cristo é um momento especial onde a gente conta testemunhos de vida de pessoas especiais. E hoje o testemunho é meu. Eu estou aguardando a Alessandra aqui entrar e aí a gente vai começar, tá bom? Vamos ver a Alessandra entrando aqui. Sejam bem-vindas, todos bem-vindos. Se vocês puderem, compartilhe aqui essa live. Alessandra, eu já aceitei aqui para você entrar. Vamos ver se agora vai. Parece que está indo, mas não vai. Jesus, vem aqui, Senhor. Alessandra, manda de novo o contato. Porque eu estou te aceitando e está falando que você não pode participar. Coisa estranha. Eu estou te mandando um convite, ver se você consegue aceitar. Porque quando eu clico, diz que você não pode aceitar o convite. Ah, foi. Glória a Deus. Foi agora? Querida, vamos recomeçar aqui? Vamos, mas você está falando. Acho que agora vai, né? Ou não. Ai, Jesus. Vamos orar? Vamos recomeçar? Vamos. Espírito Santo de Deus, diante aqui da tua presença, Senhor, eu te apresento as nossas vidas, te peço perdão, Deus, por tudo aquilo que somos, que fazemos, que pensamos, que dizemos, que não condiz, Deus, com a tua vontade revelada sobre nós, com a tua palavra. Te apresento, Deus, essa internet, te apresento, Deus, essa tecnologia, que o Senhor possa fazer as coisas fluírem de uma forma sobrenatural. Que tudo aquilo que a gente fizer aqui, Deus, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que a conexão fique, Deus, estável, que tudo aquilo que eu tiver que dizer, Deus, seja ministrado por ti, que as pessoas não ouçam o som da minha voz, mas enxerguem o teu Santo Espírito. Que a Alessandra, Deus, possa conduzir essa live de uma forma maravilhosa, que tudo aquilo que a gente se propôs, a gente se lembre de dizer, que o Senhor possa ministrar em cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir, Deus, em outras redes sociais da querida, seja no Facebook, no YouTube, em qualquer outro lugar, que essas pessoas possam ser ministradas por Ti, que a minha história de vida, Deus, possa trazer cura, trazer revelação, trazer entendimento para cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e que ouvirão. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então vamos começar. Um monte de pessoas aqui maravilhosas que conhecem a gente. Para quem não nos conhece, esse vídeo vai ficar gravado. Esse vídeo vai para o canal do YouTube que a gente está começando. E a gente conta com vocês para divulgar esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho que a gente faz para o Senhor Jesus. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz para Ele. Nós somos seres humanos, cheias, né, de falhas, querida Ieda, mas nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor Jesus. Esse programa, né, que a gente chama de Conte para Cristo, ele é um programa de testemunhos, porque a gente sabe que os testemunhos de vida edificam. E hoje, Elisama Brasileiro, nós queremos aprender com você. Nós queremos ouvir. Eu quero ouvir a sua história.
Eu conheço um pouco da sua história, mas eu quero ouvir em detalhes, porque eu tenho certeza que a sua história de vida vai edificar a minha vida e a vida daqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir mais tarde. Quem já está aqui com a gente no Instagram, vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá. Eu resisti muito a essas coisas de internet, mas agora eu já estou pedindo like, pedindo para se inscrever no canal, porque eu creio que o Senhor Jesus tem razão de ser o nosso trabalho, Ele tem nos chamado, e eis-nos aqui, Jesus! Olha para nós, queridas, que a gente possa anunciar o Teu Evangelho cheias de alegria no coração. Amém. Elisama Brasileiro. Se apresenta, porque a gente te conhece. Quem está aqui te conhece, mas quem sabe os milhões que irão te assistir não te conhecem. Fala aí quem que você é. Amém. Bem, queridas do Pai, eu sou Elisama Brasileiro, filha do Deus Altíssimo. Eu contei, né, ainda agora para vocês que eu passei um final de semana num lugar que chama Silk, Seminário Intensivo de Libertação e Cura da pastora Tânia Teresa, e pela primeira vez na vida eu me senti filha do Deus Altíssimo. Então eu vou contar tudo isso para vocês hoje, mas eu quero começar assim. Eu tenho um nome profético, é Maria Elisama do Nascimento Cruz Brasileiro. Maria não precisa de explicação porque é a mulher mais dadivosa do mundo, né? Carregou o rei na barriga, literalmente. Elisama significa Deus me ouve, nascimento é uma dádiva, cruz, o símbolo maior da nossa salvação, e brasileiro, porque Deus me deu a honra de ser casado com Leônidas Brasileiro, e o brasileiro é para eu lembrar que a minha missão é orar por essa nação. Então eu digo que é um nome profético. Agora foi, internet. Segura aí, internet. E aí, quando eu casei com o Leônidas, eu ganhei uma filha, que é a Malu. Malu é uma bênção para mim. Há 2 anos perdemos um bebê, e tudo isso vai fazer parte desse testemunho, e você vai compreender, né, das heranças que a gente vem carregando lá das gerações. Enfim, e agora eu tomei uma decisão, agora não, tem uns 2 anos já, eu tomei uma decisão de não trabalhar mais como psicóloga, com o título psicóloga. Agora eu trabalho para o Senhor Jesus como mentora de mulheres. Eu e Leônidas assumimos o Ministério de Casais da nossa comunidade, né, de fé, da nossa igreja aqui, na Tijuca. E nós temos feito um trabalho junto com esses casais, um trabalho muito bacana. E eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado e a gente tem conseguido cumprir com o nosso chamado. E eu faço parte do Queridas do Pai, que para mim é uma grande honra, porque no momento que eu estava muito sozinha, né, eu me mudei para o Rio na pandemia, morava em Macaé. Quando eu cheguei no Rio, uma semana era carnaval, na outra semana foi lockdown, não tinha igreja, não conhecia ninguém aqui, fiquei praticamente 2 anos dentro de casa, né, sem voltar em Macaé, consultório fechado, enfim. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que Ele tinha outros planos e que eu precisava obedecer, porque Ele já vinha falando isso comigo há muitos anos e eu não obedecia. Eu simplesmente não aceitava, porque tem boleto para pagar, porque não posso parar, porque eu isso, eu aquilo, e muita vaidade, muita arrogância. E Deus falando, esse não é o caminho que eu tenho para você, querida. Eu tenho outras coisas para você. E eu, desobediente, não quis aceitar. E quando eu aceitei, eu parei isso daqui, que é o livro, né? A Noiva do Cordeiro, que é um curso que eu conto o meu testemunho de como que Deus me tirou de um relacionamento abusivo. Eu passei 7 anos num vale escuro e frio, sendo moldada por Deus, sendo tratada, sendo curada. Deus me levou ao final de mim mesma e me abençoou com um casamento
que hoje, às vezes, eu fico sorrindo, sabe? Chorando e rindo, olhando assim. E Leônidas fala o que foi, e eu falo. É infinitamente além do que eu jamais pude imaginar que Deus iria fazer. Então, essa Também sou eu. você pegou, né, o suprassumo do Brasil, o gaúcho, Leônidas brasileiro. Mas é muito bairrista, porque ela também é gaúcha. Ai, queridas, ai, obrigada, Elisa. Esse Conte para Cristo hoje é sobre o que você, né, já deu aí a dica, é sobre relacionamento abusivo. E hoje, né, à tarde, quando a gente estava falando, né, rapidamente, né, com a gente tudo rapidamente sobre a pauta, o Espírito Santo trouxe ao meu coração de que muitas vezes as coisas que a gente vive na fase adulta da nossa vida são coisas que a gente arrasta, né? Correntinhas que a gente arrasta lá da adolescência, da infância e até mesmo, né, do que a partir do momento, né, da nossa concepção, já começa um relacionamento com o mundo exterior, né? Com a nossa mãe, com o nosso pai, com quem está ao redor, né, da nossa mãe, com aquilo que a nossa mãe está vivendo naquele momento, né, daquela gravidez. E isso tudo, cientificamente já foi comprovado, né, que existem efeitos positivos e negativos dependendo do que a gente viveu no ventre. E às vezes a gente, de forma inconsciente, vai arrastando essas correntinhas e aí lá na frente você acaba envolvida num relacionamento abusivo e como você falou, que você vai contar em detalhes o que é esse, como é que você fala, Elisama? No fim de mim mesma? O fim de mim mesma, minha filha. O fim de mim mesma foi doloroso. Antes de você ir no fim de você mesma, conta um pouquinho pra gente, Elisama, né? Do que você sabe, né? Sem expor a sua família, do que você sabe da sua história de vida, que você acredita que contribuiu para esse relacionamento abusivo, né? Que você cultivou aí durante os 7 anos que você falou pra gente. Uhum. Então, eu vou começar lá do meu antepassado, tá? Porque a minha história não começa no ventre. A minha história começa lá atrás com a bisavó da minha mãe, a tataravó da minha mãe. Ela era uma índia e ela foi laçada por um negro escravo que veio para o Brasil para ser escravo. E ele se apaixona por essa índia e aprisiona ela dentro de um quarto e vai domesticando ela, jogando comida, enfim. Quando ele finalmente consegue se relacionar com ela, eu imagino que não era, Alessandra, um conto de fadas. Ela não amava aquele homem. Então, existia ali um relacionamento que já era extremamente abusivo, né? Ela, todas as vezes que paria uma mulher, ela amaldiçoava aquela mulher, porque essa mulher era uma maldição. Então, você imagina, ele aprisionava ela num quarto, jogava comida, alimentava, e certamente ele estuprava ela, porque ela não amava aquele homem, ela não desejava aquele homem, né? Então, todas as mulheres que nasceram daquela barriga foram amaldiçoadas. A palavra de Deus é muito clara, né? Eu vou visitar até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desonram, daqueles que não me amam, daqueles que não me obedecem. Seja bem-vindo, querido. Estou no Conte para Cristo. Vou falar de você daqui a pouco. Leônidas chegou do trabalho agora. E aí... O gaúcho. O gaúcho. E aí, Alessandra, a última lembrança que existe na minha família é dessa mulher,
que a gente não sabe se é bisavó ou se é tataravó da minha mãe. E aí a minha mãe nasceu numa família onde o bisavô, ele tinha muitas terras, o avô, o bisavô, e aí se perde também um pouco nesse entendimento, né? Ele era dono de muitas terras, e ele deu essas terras para a Igreja Católica. Então, ele fundou uma cidade que chama Belo Jardim, no interior de Pernambuco, e aí ele foi dando as terras, e eles passaram a viver uma vida de miséria. Eles viviam no sertão, era tudo muito pobre, né? E aí a minha mãe sofreu com a seca do sertão, com a fome, né? Quando a minha mãe fez 10 anos, o meu avô volta para Belo Jardim, busca ela com meu tio, traz para o Rio de Janeiro, e aí começa a vida da minha mãe no Rio de Janeiro, com 10 anos de idade. Só que a minha mãe, Alessandra, viveu uma vida muito dolorosa. Eu não vou entrar no mérito da minha mãe, porque isso é um testemunho da minha mãe, faz parte da minha história, mas eu não quero expor a minha mãe. Um dia eu tenho certeza que ela vai contar esse testemunho. Mas a minha mãe viveu... Porque eu sonho em ouvir o testemunho da sua mãe. E ela sabe. Amém. Sabe disso. Amém. Amém. E eu tenho certeza que um dia ela vai contar, porque, assim, a minha mãe é extremamente bem resolvida, sabe? Ela viveu muitas coisas dolorosas, e eu digo assim que o pouco que ela teve, ela me deu muito. Então, quando eu nasci, eu já vinha de uma história familiar. Uma história de rejeição, uma história de abortos, uma história de separações. Então, a minha família já tinha essa herança geracional, né? E eu creio, Alessandra, que no meu casamento eu rompi com essa aliança. Eu disse, aqui não já. Daqui para frente, nunca mais. Algumas pessoas que estão aqui nessa live estiveram no meu casamento e viram eu me ajoelhar naquele altar e me submeter a Leônidas. E tudo isso foi parte do processo de 7 anos de um vale escuro e frio, quando Deus me ensinou o que era ser uma esposa, de acordo com a Bíblia Sagrada, não de acordo com aquilo que eu experimentei na minha família. Todas as mulheres da minha família, mulheres extremamente fortes, dominadoras, donas de si, mulheres que sabiam exatamente o que queriam, mas que não tinham paternidade, não tinham maridos, não tinham relacionamentos amorosos, né, construídos de forma saudável. Então, todas essas mulheres me ensinaram a ser uma mulher forte. Porém, eu nunca aprendi a ser a esposa virtuosa que é ensinado pela mãe do rei Lemuel em Provérbios 31. E aí, durante a vida inteira, eu entendi e aprendi que quem banca manda, que quem tem dinheiro é quem dá as ordens. E aí eu vivi uma vida inteira correndo atrás do sucesso profissional. Eu me formei em psicologia, em 2007 eu me formei, já comecei logo a trabalhar em Macaé. Eu tive uma empresa de desenvolvimento humano e até determinado tempo a empresa prosperou, a empresa fluiu, enfim. E depois de um certo tempo, as coisas paralisaram e eu nunca entendi o porquê. E aí, nesse processo, Deus foi se revelando para mim, eu fui entendendo de Deus, eu fui aprendendo de Deus. Com 27 anos eu me converti, eu era kardecista, e como kardecista, eu vinha de uma herança familiar, uma herança de Umbanda, uma herança de kardecismo, e a minha mãe era de Umbanda, depois foi para o kardecismo, e aí eu passei uma vida inteira kardecista.
né? Eu tinha, com 12 anos de idade, eu tinha cargo dentro do centro. Então, assim, eu sempre fui uma criança responsável, eu sempre fui uma criança adulta, né? Eu passei por muitas coisas, situações abusivas que me amadureceram demais. Então, quando os meus pais se separaram, eu tinha 10 anos. Com 10 anos, eu aprendi coisas sobre a minha mãe, sobre a minha família, que eram pesadas demais para uma criança de 10 anos. E ali eu amadureci. Só que eu amadureci de uma forma que não foi bacana, que não foi saudável. Eu me tornei mãe da minha mãe. Porque tudo que eu ouvia das outras pessoas é que a minha mãe não era boa o suficiente. É que a minha mãe não prestava para ser a minha mãe. A minha mãe era isso, era aquilo, enfim. E eu cresci odiando a minha mãe. Eu cresci rejeitando essa mãe. Eu cresci desejando que essa mãe não fosse a minha mãe. Eu desejava até a morte dessa mãe. Ai, por que o sono leva ela? Né? E eu falo isso hoje para vocês completamente curada, porque eu sei que Deus restaurou a minha relação com a minha mãe de tal forma que hoje ela é a minha mãe e eu sou uma filha. Né? Então, assim, os lugares que eram trocados foram para os seus devidos lugares. Então, hoje existe respeito, existe amor, existe honra. Mas o relacionamento que a minha mãe viveu com o meu pai biológico, depois com o meu pai de criação que me registrou, depois com outros relacionamentos que ela teve, me ensinou coisas que não eram da vontade de Deus para um casamento. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher altiva, sempre foi uma mulher governante, e ela me ensinou a ser exatamente essa mulher. Não que uma mulher não tenha que ser governante, mas ao passo que Deus diz, esposas sejam submissas aos seus maridos, uma mulher governante não aceita esse lugar. Ela não entende que lugar é esse. Ela não entende a dádiva de ser uma esposa submissa. E submissão não tem nada a ver com subserviência. Submissão tem a ver com estar abaixo de uma missão. Então, isso daqui é submissão. Isso daqui é a esposa, isso daqui é o marido. A esposa é uma coluna de sustentação. A esposa é a que ora, e as flechas vêm e batem nessa esposa. Essa esposa auxiliadora submissa que está debaixo da missão desse marido, que é um marido protetor, que é um marido cuidadoso, provedor, né? Que está debaixo da autoridade de Deus para proteger essa esposa. Então, assim, eu não aprendi isso com a minha mãe. Eu aprendi isso em 7 anos, nesse vale escuro e frio, que eu passei depois de ter rompido com esse relacionamento abusivo. E como que se deu esse relacionamento abusivo? Elisa, Durante uma vida... Oi, querida. Elisa, você contou pra gente que a sua mãe casou e o seu pai, né, de criação ficou com você até os seus 10 anos de idade, né? Até esses 10 anos de idade, quem foi esse pai para você? O que ele representava para você? Era tudo para mim, esse pai. Esse pai era a figura de proteção, esse pai era a figura idealizada de homem perfeito. Então, esse pai era tudo para mim. E esse pai era um grande ídolo para mim. E hoje, eu sei que esse pai é um ídolo para mim. E aí, com 10 anos, quando ele se separa da minha mãe e se separa de mim também, ele exige que a minha mãe me conte que ele não era meu pai. Então, eu soube da pior forma possível que ele não era o meu pai. Eu soube verdades sobre a minha mãe, sobre a minha vida,
que talvez para uma criança de 10 anos tenha sido muito pesado. E aí eu criei várias couraças, várias armaduras para me proteger daquela realidade que era difícil demais. E aí, Alessandra, eu passei uma vida inteira caçando esse pai, correndo atrás desse pai, idealizando esse pai e culpando a minha mãe pela separação. Por quê? Com 10 anos, apesar de eu ter amadurecido muito, mas eu ainda não tinha experimentado a realidade de um casamento. Eu não sabia o que era um casamento. E eu não sabia as querelas que a minha mãe vivia, os abusos que ela sofria com esse pai. Porque quando ela conhece ele, eu já tinha 3 anos, e aí ele tira ela do lugar onde ela trabalhava e deixa ela dentro de casa. Então, assim, ele colocava comida em casa, mas ela não tinha nenhuma outra regalia. Ela não tinha relacionamento familiar, porque ele tirou ela da família. Ela não podia trabalhar, porque ela tinha que estar dentro de casa, porque ele não confiava nela, ele tinha ciúmes, enfim. E aí ela ficou dentro de uma bolha, ela ficou dentro de uma cápsula. Fui, caiu, voltei. E aí, Alessandra, ela ficou dentro de uma cápsula, dentro de uma bolha, né? E muitas traições, muito desrespeito, né? E chegou um determinado momento que ela não suportou mais e ela pediu a separação. E quando ela pediu a separação, ele foi extremamente perverso com ela, né? Ele deixou ela literalmente sem nada. Então, assim, tinha mudado, né? A moeda era real e ela ganhava R$ 40 de pensão para sustentar um aluguel, sustentar uma casa, enfim. E aí ela foi fazer aquilo que ela sabia fazer. Ela foi ser empregada doméstica para dar conta de me sustentar, de sustentar uma casa. E Deus foi muito misericordioso com a minha mãe. Assim, a minha mãe tem uma unção de prosperidade muito grande. Ela trocou em videocassete e uma filmadora numa casa. Depois, Ai, Elisama, a última casa, testemunho da sua mãe. era a última casa no morro, não tinha água. Eu lembro que a gente acordava de madrugada, porque só caía água de madrugada. Então, assim, vivi muitas coisas com a minha mãe. Depois minha mãe vendeu essa casa, comprou uma casa melhor, num lugar melhor. Então, assim, ela foi prosperando com certa dificuldade, mas ela foi prosperando. Então, Alessandra, olhar a minha mãe hoje com esses olhos de amor é completamente diferente do olhar que eu tinha antes. Porque hoje eu admiro ela, que do pouco ela fez muito, sabe? Assim, foi impressionante o que ela fez. E ela me deu a oportunidade de estudar. Então, eu fui fazer magistério numa escola muito bacana, no centro de Niterói. Depois, eu fui morar com a minha tia na Bahia. Quando eu voltei, eu prestei vestibular, passei logo de primeira para psicologia. Então, eu trabalhava para bancar a minha faculdade, né? E a minha mãe sustentava a casa, enfim. Então, a vida foi acontecendo dessa forma. Em determinado momento, eu comecei a achar, Alessandra, que eu era apenas o máximo. Eu comecei a me sentir, entendeu? Porque eu fui a primeira pessoa que me formei na faculdade na minha família, eu fui a primeira pessoa a ter um emprego bacana, a ter uma empresa, paguei um carro à vista, né? Eu embarcava em plataformas de petróleo, então me sentia apenas o máximo. Mas emocionalmente, eu era muito pequena. Eu me sentia insignificante. Então, eu vivia um amor que era um amor de mão única, não era um amor de mão dupla. O outro aproveitava aquilo que eu podia oferecer, mas ele não me amava de fato. Então,
ali eu comecei a viver um relacionamento abusivo, porque eu me submetia a coisas que me violentavam. Por exemplo, os meus amigos não conheciam essa pessoa. E aí as pessoas falavam para mim, nossa, eu sei que ele existe, mas se eu não soubesse, se eu nunca tivesse visto uma foto, eu ia achar que você tinha uma alucinação, porque ele nunca está com você. Você sempre está sozinha, você sempre faz as coisas sozinha, enfim. Elisa, Oi? eu Caiu ou não? Voltei. eu perguntei, Me avisa aí, tá gente, se eu um cair, pouco me dá um feedback aí. travando. Travou, né? Não, Enfim, eu tô mais meio acho que eu voltei. lado. E aí, Alessandra? Não voltei. E aí, meu bem, eu comecei a... Gente, dá um feedback aqui pra mim. Fala se eu caí, se eu tô aqui. Para mim, você não caiu, Oi? Elisa. Você tá falhando. Falhando. Agora, Mas voltou, né? agora voltou. Agora foi. Tá Elisa, travando um pouco, né? eu perguntei para você com relação à paternidade, porque a gente sabe que isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Evoluindo aos poucos, a Elisama adolescente. A Elisama adolescente teve muitos relacionamentos, namorados. Como que foi a Elisama adolescente? Rapidinho até você chegar nesse relacionamento aí abusivo. Ah, ok. Alessandra, a Elisama adolescente era uma menina completamente perdida, sem referência paterna, já tinha vivido vários abusos, não estupro, mas assédio, tá? Das pessoas que conviviam perto da minha mãe, enfim. Então, assim, a ausência daquela paternidade me deixou muito exposta. Eu sempre tive corpão, eu sempre tive bundão, mulherão. Então, eu tinha um corpo de adulta com uma cabeça infantilizada, achando que eu era muita coisa, que eu era adulto, porque as pessoas que conviviam ao redor me colocavam como adulta também. E por isso eu experimentei muito assédio, muito abuso, né? Nunca fui estuprada de fato, mas fui molestada diversas vezes. Então eu cresci entendendo que para eu ser amada, eu precisava me entregar para o outro. E isso me colocou em situações muito violentas e perigosas, né? Eu tive vários namorados, tive namorados longos, assim, de 4 anos, 3 anos, né? Eu tive namorados, assim, de muito tempo, mas relacionamentos que eram abusivos. Então, eu compro a roupa que você vai vestir e você vai vestir isso. Eu estou pagando a comida que você está comendo. Esse tipo de coisa, entende? Que para uma adolescente pode parecer que o outro está fazendo grandes coisas, mas o outro está te abusando. O outro está te colocando dentro de um mecanismo ali que você só funciona se você existir porque o outro existe. Então eu fico lembrando aqui de Christian Grey, 50 Tons de Cinza, que ele bancava, mas ele dominava. Era ele que dava as regras. E com esse primeiro namorado foi basicamente isso. Eu tinha 13 anos quando eu conheci ele e ele já tinha 21. Entendeu?
Um relacionamento Então, já, não, né? Eles... não, eu tinha 13, ele tinha 19. Quando eu perdi a virgindade com ele, eu tinha 15 e ele já era bem mais velho e a família dele queria que eu assinasse um documento dizendo que eu abria mão de qualquer coisa dele, porque foi na época que surgiu a união estável. E aí, como eu já tinha 4 anos de namoro com ele, a minha mãe começou a pressionar para a gente casar e a família dele começou a pressionar para ele terminar. E aí terminamos, depois de um ano voltamos, ficamos mais um tempo, depois terminamos de novo, e ele, assim, sempre dominador. E aí, Alessandro, eu era completamente dependente emocionalmente dele. E um dia nos encontramos e o que ele queria era sexo. E eu falei, vamos lá para casa. A minha mãe fez lasanha, ele gostava muito. Aí ele, não, que fulana pode não gostar. Eu falei, quem é fulana? Aí ele, eu casei. Você não sabia? Eu falei, não, como assim, casou? Aí ele falou, sim, sua família sabe, porque a minha família tinha casa de veraneio onde ele morava. E ali, Alessandra, eu enlouqueci. Eu não sei como é que eu cheguei em casa, completamente desestruturada, e foi a primeira vez que eu pensei, a segunda vez, mentira, a segunda vez na vida que eu pensei em suicídio. A primeira vez eu tinha 10 anos quando os meus pais se separaram. Nunca contei isso para ninguém. Tô contando isso pela primeira vez. Com 10 anos eu lembro que eu quebrei um prato e ali eu escutei, por que você não corta os pulsos? E eu encenei cortar e não cortei. Eu pensei, minha mãe vai sofrer muito, não posso fazer isso com a minha mãe. Nunca tinha contado isso para ninguém, o espírito me lembrou agora. E depois, com 17 anos, eu senti vontade novamente de me suicidar porque eu não suportava perder aquele relacionamento. E aí fui morar na Bahia com a minha tia, enfim, vivi outros relacionamentos e comecei a namorar com um cara que eu achava assim apenas o máximo. E um dia ele terminou comigo. Oi. Elisama, do espírito, essas coisas, né, que você está lembrando, a gente sabia que você ia lembrar de coisas. É importante a gente falar desse primeiro namorado, porque para nós mulheres, né, a gente idealiza, né, muito os relacionamentos e nós somos românticas, né? Essa questão. Deus, ele criou o sexo e, na realidade, lá no começo, lá em Gênesis, não existia um casamento. Você deitou com aquele rapaz, você casou com ele, né? E aos olhos de Deus é assim. Por isso que essas questões, né, e as correntes que a gente começa a arrastar, a partir do momento que a gente perde a nossa virgindade e se isso acontece e porventura, né, a gente não casa com essa pessoa, com esse primeiro namorado, enfim, aí já começa a arrastação de corrente, né, Elias? Esse primeiro namorado seu, ele magoou você muito, não magoou, Elisama? Pelas coisas que você contou agora, Alessandra, você era... tantos anos e não casou, e essa história, né, de abuso já com você, querendo, né, que você assinasse um documento, aí daqui a pouco ele volta, né, E queria que querendo... eu fosse amante dele, né? Queria que eu fosse amante dele. Mas talvez ali naquele momento a situação ainda era pior, porque como ele era muito mais velho do que eu, e ele sabia como me manipular, ele sabia o que tirar de mim, né? E aí... o Senhor falou essa tarde comigo.
inocência roubada. Porque é isso que Uhum. muitas meninas com muitas mocinhas. A gente querendo, Sim, muitas vezes, provar que é mais velha, que é mais forte, que, enfim, né, que não vivemos como as nossas mães, a gente cai sim. na armadilha E mais... repete as mesmas histórias. E Repete as mesmas histórias. E eu lembro aqui, Alessandra, que ele me perguntava assim, sobre a minha virgindade e tal, e se ele terminasse comigo depois, se eu ficaria chateada, se eu ficaria triste, né? E aí ele falou assim, mas quanto tempo você acha que se a gente terminasse depois que você perdesse a virgindade? Eu tinha 15 anos. E eu falei assim, Márcia, eu não sei, eu acho assim que... Falei o nome da pessoa, né? Mas enfim. Não sei. Eu acho assim que depois de uns 4, 5 meses, né, que a gente já tivesse, né? Eu acho que se a gente brigasse, né, eu não ia entender que você me usou. E 4 meses depois ele terminou, entendeu? Então, assim, era tudo muito premeditado, era tudo muito orquestrado. Então, ele usava a vida da minha mãe como moeda de troca para manipular. E aí, Alessandra, ele falava, mas a sua mãe não tem moral. E aí eu odiava mais a minha mãe, entende? Ele me manipulava nesse sentido. E a minha mãe não tinha nada a ver com isso. Mas eu me achava inferior. Eu me via pequena, eu me via inferior. Então, como eu achava que ele era muito, eu me submetia. E aí ele falava, agora você não é mais virgem, ninguém vai querer você. Você agora não serve mais. Entende? E era isso que ele falava para me aprisionar cada vez mais. E eu achava depois que eu realmente não tinha valor algum, que eu não tinha, que eu não merecia ter um relacionamento bacana, que eu só serviria para isso, entendeu? E aí, todos os namorados, todos os relacionamentos que eu vivi depois disso, me conduziram a esse lugar. E quando eu fui morar na Bahia, né, fiquei morando sozinha, minha tia foi embora depois para Recife, eu fiquei sozinha, e aí eu comecei a namorar com um rapaz que terminou comigo, eu era louca, apaixonada por ele, e para fazer pirraça a ele, Alessandra, eu fiquei com um primo dele. E muito bêbada, assim, muito doidona, né? Eu engravidei desse rapaz. Eu tinha acabado de prestar vestibular, enfim, eu era kardecista, e aí meu pensamento foi, eu vou fazer o aborto, porque o espírito vai para o Vale dos Abortados, depois eu faço um resgate desse filho, e aí esse filho reencarna, e aí eu vou resgatar essa relação com esse filho. E assim eu fiz. Com 19 anos eu fiz esse aborto. Então você imagina, eu que já tinha uma história de rejeição, rejeitei esse filho. Matei esse filho. Matei primeiro emocionalmente, depois eu matei de fato esse filho. E aí, Alessandra, quando eu volto para o Rio, eu vou fazer psicologia, enfim, a vida seguiu. Eu era kardecista até os 27 anos. Com 27 anos, quando eu conheci o Senhor começou a falar no meu coração que o que eu tinha feito não tinha resgate, não tinha reencarnação. Que tudo que eu tinha vivido era uma grande mentira. Então, ali naquele primeiro momento, eu tive remorso. Eu não me arrependi de fato. Ao passar do tempo, eu fui me arrependendo, eu fui compreendendo que não era a vontade de Deus, que não era o que Deus queria, enfim.
Mas, de fato, eu ainda não tinha tido um arrependimento genuíno. Esse arrependimento, ele foi acontecendo dos meus 27 anos até esse último final de semana, em que eu vivi no Silk. Porque lá, Alessandra, eu experimentei coisas de Deus que durante quase 20 anos de convertida, eu não tinha experimentado. Eu vivi um amor de Deus por mim, uma paternidade de Deus que eu não tinha aceito. Pela primeira vez na vida, Alessandra, eu senti o abraço de Jesus. Eu contei isso para o meu pastor, pode parecer muito doido que eu vou falar para vocês, mas eu acreditava na minha salvação. Mas eu não acreditava, por exemplo, que eu ia chegar no céu e eu ia estar com Jesus. E eu falava, Jesus, eu posso ficar num cantinho, só te olhando de longe, eu não preciso chegar perto, porque eu não sou digna. Eu não era filha, eu era serva. Eu só era serva. Então, o Senhor não podia fazer coisas comigo, porque afinal de contas eu não tinha aceito a paternidade, eu não tinha tomado posse da minha herança. A palavra de Deus diz, você, depois que confessa o Senhor Jesus, você passa a ser co-herdeiro. Mas eu não era co-herdeira, eu era apenas serva. E aí eu aprendi lá, Alessandra, que existe uma grande diferença entre servo e filho. E existe uma outra grande diferença entre ser filho e ser o filho que serve. Porque às vezes a gente só serve. E às vezes a gente é um filho que serve. É diferente. É um processo diferente. Então, nesse final de semana, nesse final de semana não, nessa semana, eu fui na segunda e voltei na sexta. Nessa semana, o Senhor tratou muitas coisas em mim. Raiz de rejeição, abandono, traições, traições do meu pai para com a minha mãe. Tratou essa questão do aborto, tratou questões da minha infância que eu nem imaginava. Alessandra, eu já contei isso para você, já contei para a Carol, para a Marcela, mas Deus me lembrou lá que quando eu era criança, eu fui morar de favor na casa de uma amiga da minha mãe. E eu sentia muita inveja das duas meninas, das filhas dela. E a minha mãe nunca pôde me dar uma Barbie, porque a minha mãe não tinha dinheiro para isso. E eu peguei 2 Barbies, uns adesivos e umas coisas. Nem lembro mais o que. E quando eu estava lá no Silk, o Senhor falou para mim, você roubou isso. E aí eu lembrei da surra que eu tomei. Eu lembrei que eu não fiquei com raiva da minha mãe. Eu lembrei que eu fiquei com raiva de 2 mulheres, a avó e a mãe das meninas, que riram porque a minha mãe estava me batendo. E aí o Senhor começou a ministrar em mim coisas que eu vivi até aquele momento. Falência da minha empresa, pacientes que não pagam, contratos que não são honrados financeiramente, eu faço o serviço e a pessoa não me paga. E o Senhor falou para mim nesse final de semana, você roubou. E eu falei, Deus, mas eu era uma criança, sim, mas você roubou. Tem essa nota promissória na mão do diabo. Renuncia a isso. E ali, Alessandra, naquela semana, eu fui renunciando a uma série de coisas que eu vivi e que eu nem me lembrava mais. Mas que hoje eu tenho consciência da misericórdia de Deus para com a minha vida. E aí que você que está me ouvindo pode pensar assim, gente, mas eram 2 bonecas e aí você foi à falência na sua empresa? Sim. Porque a lei de Deus, ela se cumpre ainda que você não conheça, ainda que você não acredite.
Mas os 10 mandamentos falam, não matarás, eu matei o meu filho. Não roubarás, eu roubei. Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, eu desonrei. Então, eu estava colhendo os frutos daquilo que eu tinha plantado. E a palavra de Deus é clara. Você precisa confessar. Neemias confessou o pecado dos pais. Daniel confessou o pecado dos pais. E a gente está aqui de bobeira, achando que o fato da gente ter confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador anula qualquer consequência de pecado. Não anula, não. Querido, a consequência vem e vem para te decepar. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai cumprir. E aí, Alessandra, eu comecei a renunciar e lembrar de coisas que eu vivi lá atrás. Então, quando eu vivi aquele relacionamento abusivo, né, antes de conhecer o Leônidas, eu vivi 5 anos com uma pessoa. E eu passei de tudo que a Lei Maria da Penha diz, eu vivi todas as coisas. Inclusive estupro, nesse relacionamento. Da câmera do computador dele estar ligada e ele fazer sexo comigo. Começou sexo selvagem, tapinha na cara. Isso é violência física. E aí, às vezes, a mulher está vivendo esse tipo de coisa e ela acha que, é porque ele tem tesão em mim. Eu não sei nem se esse meu vocabulário é muito crente, sabe, Alessandra? Me perdoem os crentes que vão ouvir, mas eu não tenho outra forma de falar. É a verdade nua e crua para você que está vivendo esse relacionamento, de você estar trabalhando em 3 lugares diferentes como eu trabalhava, para sustentar uma casa, e ele dizendo que estava juntando dinheiro para comprar um carro. E um dia eu descubro que ele tinha 95 mil reais em cartinha de jogo, jogos medievais, enfim. Então, eu vivi muitas coisas, de chegar ao nível dele mandar eu dormir no chão, porque ele queria dormir sozinho, com um pinte na cama. E eu deitava no chão e dormia. Elisama, você era casada com ele? Não, nunca fui casada com ele. Glória a Deus por isso, né? Ele falava para mim que não era um casamento, era um relacionamento. É, interessante, sabe, Elisa? Eu fiz essa pergunta porque o outro dia eu estava assistindo um, um psicólogo, né, que tem me ensinado demais. Um psicólogo canadense, ele chama Jordan Peterson, muito, muito famoso, né, nas redes sociais. Tem falado muitas coisas interessantes, tem pregado muito a palavra de Deus, fala que ainda, sei lá, ainda não é cristão, não sabe bem, mas prega a palavra de Deus toda hora, usado pelo Espírito Santo. E eu estava assistindo e fizeram uma pergunta para ele, né, ao vivo, o que ele achava, né, de quando as pessoas iam morar, né, que o casamento tá fora de moda, tá em desuso e tal. E ele foi tão direto, ele falou assim, né, falou muitas coisas, mas em resumo ele falou assim, poxa, quando você vai morar com uma pessoa e você não não casa com ela, né? Porque você está dizendo para essa pessoa mais ou menos assim. E enquanto eu não encontro nada melhor, a gente está aqui. E se por acaso der alguma coisa errada, a porta da rua é serventia da casa, eu saio o mais rápido possível.
Pode parecer assim duro, assim, a forma como ele falou. Claro que depois ele falou muitos detalhes, muitos meandros, né, do porquê, né, que ele é contra a ideia, né, de morar com alguém e não casar. Muitos outros motivos que ele apresentou, mas a verdade nua e crua é essa. E aí eu não vou nem dizer assim que ah, essa pessoa que está comigo não quis se casar comigo. Às vezes é a gente, isso aconteceu comigo. Eu não tenho certeza, eu não vou casar, não. Qualquer coisa eu pulo fora. Então, isso já é uma indicação que a coisa já inicia falida, né? Ela já inicia Alessandra, esse relacionamento começou porque uma cigana tinha lido a mão dele e tinha dito uma profecia, tinha dito que ia acontecer. E quando eu cheguei, a mãe dele falou assim, eu sabia que você ia chegar. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, porque uma cigana leu a mão dele e falou que uma mulher escorpiana ia cair de paraquedas na vida dele e que ia ser a mulher da vida dele, que não sei o quê. Só que ela não me contou o restante da história. E no restante da história, eu só fiquei sabendo depois que a gente já tinha separado, porque a pessoa que trabalhava na minha casa, fazia trabalho na casa dela também, escutou ela contando a história. Então, o restante da profecia era: não tenha um filho com ela, porque você não vai ficar com ela muito tempo. Oi? Estou aqui? Oi? Tá. Tá ouvindo? Mas você tá aqui, Elisa. Ok. E aí o restante da profecia era: não tenha um filho com ela, porque você não vai ficar com ela muito tempo. Porque ela pertence ao outro. Pertence ao outro. E se você tiver um filho com ela, você vai deixar ela aprisionada para o resto da vida dela. E ela não vai conseguir refazer a vida dela. E eu nunca usei, Alessandra, proteção. Nunca tomei anticoncepcional. Nunca engravidei. Nunca. E aí, querida, Deus muito misericordioso. Eu sonhava em ser mãe de um filho daquele homem. Aquele homem era um Deus para mim. Ele era o meu Deus. E ali, Alessandra, quando a gente separou, que eu fiz uma oração perigosa, eu tinha acabado de conhecer Jesus. Eu estava no processo de convencimento. Eu não ia mais no centro kardecista, mas eu não era da igreja. E ele me humilhou muito. E eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, eu creio que o Senhor tem poder de mudar esse homem agora. Mas se ele não é o marido que o Senhor escolheu para mim, leva ele embora da minha casa hoje. E naquele 21 de junho de 2010, naquele hoje, ele foi embora. 3 dias depois, estava eu, ajoelhada na sala de casa, sofrendo. Abri a Bíblia ao acaso, assim, e estava escrito assim: Isaías 30, a versão Bíblia Viva. Pobres dos meus filhos desobedientes e teimosos que fazem planos sem ouvir o meu consentimento. O que eu tinha perguntado para Deus, Alessandra, era assim: Deus, eu vou morrer sem ele. Deixa eu voltar para ele. Eu sei que eu posso até ir para o inferno, mas o Senhor deixa eu voltar para ele? E aí estava escrito isso: pobres dos meus filhos desobedientes e teimosos que fazem planos sem ouvir o meu consentimento. Mais à frente: você que prefere a violência e o pecado, eu os quebrarei como um vaso de barro, seus cacos não servirão para coisa alguma. Aí mais à frente: se você se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para mim, eu te exaltarei na sua terra. E aí eu fechei a Bíblia e eu falei: Jesus, nem que eu morra, mas eu não volto para ele. Só, Alessandra, que eu era completamente dependente daquele Deus. Eu ainda não tinha passado por um processo de libertação daquele Deus. Toda segunda-feira ele ia bater o ponto lá em casa. Até que eu fui para um encontro com Deus.
na Sara Nossa Terra. E lá eu fiz um posicionamento com Deus. Porque Deus tinha me mandado um recado. Nesse dia que ele foi embora, uma pessoa que eu não conheço lá em Recife foi na casa da minha tia e orou por mim e falou assim: Neide, diga para sua sobrinha que a resposta da oração que ela fez hoje na sala da casa dela é essa. Deus diz para ela deixar o varão embora. Porque toda vez que ela chora, que ela ora, que ela jejua, eu era kardecista, mas a minha tia já tinha se convertido, e me ensinou como jejuar. E eu jejuava para ele voltar. Diga a ela, para ela se posicionar, porque Deus ama muito a sua sobrinha, mas hoje ele quer que ela entre na posição com ele. E aí, Alessandra, ele foi embora, eu tomei as decisões que eu precisava tomar. No dia seguinte, eu consegui falar com a minha tia. E era para eu tomar a decisão. Eu só fiquei sabendo disso depois que a minha tia, que ele já tinha ido embora, que a minha tia me contou. E aí, uns 6 meses depois, vivendo isso, né? Toda segunda-feira ali e tal, e eu muito sozinha, comecei a perder as coisas, clientes e tal, e eu sem entender as coisas espirituais ainda. Quando eu voltei, eu falei para Deus, Deus, nem que eu morra, mas eu não quero mais ficar com ele. E aí, Alessandra, ele chegou, quando eu cheguei, ele estava no meu portão. E aí chegou para ter relação sexual, era só isso. E aí, quando ele deita na cama, que me puxa, Deus me deu uma visão espiritual. Não sei se você já viu aquele filme X-Men, que tem a mística, que quando ela muda de cor, de identidade, né, de corpo, vem uma escama assim subindo pelo corpo dela. Era exatamente aquilo, só que no pênis dele, tá? E quando chegou no final, explodiu um pus na minha cara. Alessandra, eu acho que eu nunca contei isso pra mim, assim, em live, assim, né? Não sei se eu já contei. Mas foi uma cena horrorosa. E eu fiz assim, eu falei, vai embora da minha casa. E ele, eu tô cansada dessa sua palhaçada, de agora você querer ser crente, que não sei o quê. E aí ele foi embora. Nunca mais a gente se relacionou. Mas eu continuei fiel àquele homem muitos anos. Por uns 5 anos, eu continuei fiel a ele, esperando que ele voltasse e guerreando com Deus. E eu era atendida por um psicólogo nessa época. E o psicólogo falou assim para mim, de todas as pessoas da face da Terra, a única com quem você não pode guerrear é com quem você está guerreando. Você está guerreando contra Deus. Você não pode guerrear contra ele, você vai perder. E eu parei de fazer terapia com ele, porque afinal de contas, eu era crente, eu era psicóloga, eu que sabia, entendeu? E aí, Alessandra, passei por um vale escuro e frio, foi tudo muito doloroso, até que em agosto de 2016, eu cheguei ao final de mim mesma e eu comecei a planejar a minha morte. Eu paguei seguro de vida para minha mãe, eu pagava aquele... A gente ainda paga aqui em casa aquele Morra Feliz, sabe? Antes eu pagava o Braseg, agora eu pago o Sinaf. Esses planos que você sabe que vai morrer e vai ser enterrado. E aí, eu comecei a preparar a morte. Eu andava num Celta a 120, de Macaé até Rio das Ostras. Então, assim, Deus me deu diversos livramentos de morte, que eu precisaria fazer outra live para contar os livramentos que Deus me deu, sabe, as coisas que Deus fez. E ali, Alessandra, eu cheguei no final de mim mesma e eu falei para Deus, Senhor, eu não suporto mais. Eu
não aguento mais a solidão, eu não aguento mais não prosperar, eu não aguento mais ver o outro crescer, porque aí nesse processo, o outro que era ateu se converteu, o outro se batizou, o outro prosperou, o outro casou, o outro teve filhos, e eu no mesmo lugar. E eu questionava Deus, eu questionava Deus. Senhor, se eu sou sua filha, por que o Senhor faz isso contra mim? Só que eu ainda não tinha entendido o meu lugar de filha. Eu não tinha entendido o processo. E eu guerreava contra Deus. E aí, Alessandra, fazendo as contas, nessa oração foi o mesmo tempo que Leônidas também se separou. Quando foi? Em 2016, finalzinho de 2016. Eu fui para uma reunião e conheci Leônidas, e eu achei Leônidas assim, um babaca. Eu achava Leônidas arrogante, sabe? Aquele cara inteligente que sabe que sabe. Ai, coitado, Entendeu? doutor, Eu achava. coitado, É, o coitado. Gaúcho está ali te olhando, te ouvindo. Olha só, Aí. antes de você prosseguir, porque, enfim, né? Você casou com o Gaúcho. Tudo que você falou, né, Elisa, a gente inverteu um pouquinho a pauta, então você falou pra caramba das renúncias que você fez aí no Silk. Desculpa, é Agora, porque eu não tô com o pauta aqui e eu tô contando a história. não tem problema. O que eu achei, assim, que a gente tem que fazer aquele resumão, porque a gente se toca, mas as coisas estão muito ligadas e o Espírito Santo, ele faz, né? Ele liga os pontinhos pra gente. Então, assim, você falou de abuso, aí você falou de idolatria. Então, quer dizer, quando você idolatra... Desculpa, eu falei de abuso e você cortou para mim. Você falou de abuso e idolatria. Ele era, Okay. né, ele era um Deus, para mim, ele era tudo. Então, quando você coloca essa pessoa, né, no lugar de um Deus, né, de Deus, além de pecar, porque idolatria é pecado, fica muito mais fácil. O abuso, ele fica muito mais fácil. Porque, afinal de contas, a pessoa está aqui, você está aqui, né? Lá no fim de você mesma. E aí, Deus me trouxe essa sequência, até contando, enquanto você ia contando. O que acontece? Você cria uma dependência emocional. E por isso você se submete ao abuso. Cria aquela dependência emocional, sabe? Ele me joga uma migalha, mas eu aceito. Ele só quer se relacionar sexualmente comigo, mas pelo menos isso, eu não estou sozinha. Enfim, você vai criando aquela dependência emocional. E aí, na dependência emocional, vem o sacrifício, né? Porque você se sacrifica, né? Você falou, eu tinha 3 empregos e ele estava lá gastando o dinheiro dele com bobajada de cartinha e de joguinho. E aí eu liguei os pontinhos, não, né? O Espírito Santo de Deus. O que Deus requer da gente? Que a gente seja um sacrifício vivo no altar dele. E na realidade, quando a gente passa, né, por um processo como esse que você passou, você virou um sacrifício vivo no altar desse canalha. Coisa linda da internet, né? A Alessandra também, gauchíssima, né? Porque não dá para dar outro nome, né? Porque quando você abusa emocionalmente de alguém, é isso que você é. Uhum. Então, olha como tem tudo a ver. Abuso, idolatria, dependência, sacrifício. E aí, ao invés de você ser um sacrifício vivo no altar do Senhor, você vira outra coisa qualquer. Uhum.
por isso que acaba indo no fundo, né, de si mesma. E por isso que você ficou presa. Você se transformou num sacrifício. Por isso que você ficou lá 5 anos, né, Elisama? Olha a Alessandra, psicóloga. Não, Alessandra, eu fiquei 5 anos porque eu não precisava mais de ninguém para me abusar. Eu idolatrava minha tia, eu idolatrava meu pai e eu idolatrava a criatura, entendeu? Então, eu tinha 3 figuras de total domínio sobre mim. E aí, ao passo que Deus me tirou do convívio com essas pessoas, eu já tinha requintes de crueldade suficientes para me abusar. Então, enquanto eu vivia com ele, eu engordei 35 quilos em 2 anos. Quando ele foi embora, era o momento de eu olhar para mim com olhos de amor. Mas tudo que eu conhecia era abuso. Então, eu passei a me abusar. Eu passei a me violentar. Eu passei a me maltratar. Então, assim, eu tinha o bom humor, mas com requintes de crueldade. Quando eu fiz programação neurolinguística, e você fez no mesmo lugar que eu, a Luísa, quando eu me apresentei, a Luísa me convidou para uma conversa depois. E ela falou assim, por que você se maltrata tanto? Eu falei, eu não me maltrato. Aí ela, sim, você disse isso, isso e isso sobre você. Você disse de forma bem-humorada, mas você é perversa com você. E ali foi a primeira vez que eu percebi que eu não estava sendo bacana comigo. Mas eu estava tão habituada a não ser bacana comigo que estava tudo certo. Era o que eu conhecia. Então eu passei ainda muitos anos até que eu comecei a me olhar com olhos de compaixão, com olhos de perdão, com olhos de amor. E nesse processo, você, Carol e Marcela foram as pessoas que, depois de Leônidas, minha mãe Malu, mais estiveram comigo em 2021, quando eu passei 8 meses em cima de uma cama, saindo de uma cirurgia e entrando em outra. E eu penso que muitas daquelas cirurgias eu não precisava ter passado, porque eu operei o rim 6 vezes. E nos livros de psicologia e psiquiatria, o exemplo que dá é da mulher de Ló, que olha para trás e vira uma estátua de sal. Mas eu era... né, Elisa? Que manifestou Sim. no seu corpo. Consequência Sim. de tudo que você... Nós somos uma tricotomia. Nós somos uma tricotomia de corpo, alma e espírito. Enquanto você não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, não reconhece que Ele é o Filho de Deus, não existe um religar com o Espírito. Então, o seu Espírito não tem função, porque você não se religou ao Pai. Essa é a função do Espírito, é ter uma conexão com o Pai. Por isso que o véu se rasgou, você tem uma conexão com o Pai, né? E aí, as pessoas não compreendem que nós temos doenças que são físicas, doenças que são emocionais, mas temos doenças que são espirituais. Eu tinha um combo. Eu tinha um combo, Alessandra. Eu tinha as doenças da alma no corpo, que é a alma, é onde você carimba tudo que você aprende. Tudo que eu aprendi na vida está carimbado na minha alma. Dores, alegrias, frustrações, contentamento, realização, tudo está na sua alma. Quando você tem as doenças da alma, são doenças psicossomáticas no seu corpo. Eu sempre somatizei aonde? Aparelho digestivo. Mas existem as doenças pneumosomáticas, que são as doenças espirituais. Quando uma pessoa chega a cometer o suicídio, a ideação suicida, que era o que eu tinha, ideação suicida, eram doenças espirituais, eram doenças do espírito no corpo. Mas eu não tinha maturidade para alcançar isso. E aí o Senhor foi se revelando para mim, eu fui compreendendo certas coisas. Então, assim, o pecado
da idolatria está muito claro na Bíblia. Paulo é de uma delicadeza, né? Paulo, ele começa Romanos 1 falando sobre a idolatria dos pais que vai recair sobre os filhos. Ah, não, Elisama, mas os filhos não vão chorar pelo pecado dos pais? Vão sim, está lá escrito. É só ler. Os discípulos, eles falam da lei, mas Paulo fala da revelação de Jesus. É claro como água. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa compreender essas coisas. Então, Alessandra, eu vim de uma família idólatra e de uma família voltada para o espiritismo. Oi? Estou te ouvindo, tá travando, mas estou te ouvindo. Está tão ruim, toda hora eu tô caindo. Oi? Estou te ouvindo, Elisa. Gente, se tiver alguém me ouvindo, fala que tá ouvindo. Eu estou okay? ouvindo, está travando um pouco, mas eu ainda continuo te ouvindo. Em nome de Jesus, a gente vai finalizar. Não vai cair, não. Para mim, fala alguma coisa, Alessandra. Você está me ouvindo, Elisa? Oi? Eu estou te ouvindo bem. Estou com a minha internet aqui. Oi? Estou te ouvindo, Elisa. Ok. Não sei até onde que foi. Leila falou assim, é desse jeito, é necessário deixar a religiosidade e abrir o coração para o Espírito Santo. Estou te ouvindo tá, bem se agora. cair... Estou te ouvindo bem agora. O Senhor Jesus vai nos dar vitória. E se cair, Amém. você grava até agora, porque tá pérola esse negócio. Elisama, Amém. diante disso tudo, os anos que você esperou, mesmo que você não tivesse consciência no momento em que você estava naquela espera, houve uma obediência da sua parte. Porque você decidiu não se relacionar mais, né, com outros namorados, com outros homens. Embora você tivesse o desejo, né, que você fala, né, até de morrer, né, de se suicidar, mas você já conhecia Jesus, o Espírito Santo já trabalhava em você, então você conheceu o gaúcho. Bora lá! Então, depois de 7 anos, eu passei por essa oração perigosa, né? Falando com Deus, ou ele me matava, ou ele me tirava daquele lugar, porque eu não suportava mais viver a dor e a solidão. E, fazendo as contas, era mais ou menos o período que Leone se separou. Quando a gente se conheceu, ele já estava separado. Ele também nunca tinha sido casado legalmente, né? Ele vivia junto. E aí eu achei que não era Leônidas, porque afinal de contas Deus disse que o marido estava pronto. Faltava eu ficar pronta para receber o marido. E Leônidas não era convertido. E pronto para mim era Silas Malafaia. Tipo, pronto, né? Conhece a palavra, pastor, isso era pronto para mim. Diante de todas as promessas que Deus já tinha feito para mim. E aí, Alessandra, eu comecei um processo de questionamentos a Deus. E um dia, o namoro virou um namoro evangelístico, porque Leônidas queria entender como que eu, uma mulher inteligente, bonita, que sabia me vestir, sabia falar, era crente. E aí eu falei, Leônidas, você está por fora de crente, né? Crente não é isso. Ó pro gaúcho. E aí começou um namoro evangelístico. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele falou uma vez assim, Jesus está te usando para me levar para perto dele. Eu falei, não, Jesus está te usando para me levar de volta para casa. Porque eu passei
desses 7 anos, eu passei alguns anos morta dentro da igreja, ferida por lideranças, ferida por pessoas, né? Porque ser humaninho é ser humaninho, né? E aí, Alessandra, ao passo que eu ia falando de Jesus para Leônidas, ia reacendendo o amor que eu sentia por Jesus. E comecei a namorar com o Leônidas e eu falei, Leônidas, eu não estou procurando um namorado, eu quero um casamento. E começamos a nos conhecer, né? Enfim, o testemunho é longuíssimo, mas eu vou resumir bem. Começamos a nos conhecer, logo Malu veio morar com Leônidas e moramos juntos antes de casar. E talvez ali tenha sido um grande erro da minha parte, porque milhares de coisas aconteceram para que eu fosse morar com o Leônidas, mas eu vejo, Alessandra, que foi até um tratar de Deus comigo, porque eu era tão arrogante, eu julgava as moças da igreja que engravidavam, eu apontava o defeito dos outros, e Deus permitiu que isso acontecesse com a gente. Então, assim, vivemos um ano mais ou menos, né, morando junto, e em 1 ano e 6 meses, mais ou menos, de relacionamento, a gente casou, né? Você participou do casamento e tal, e foi um casamento lindo, foi um casamento onde Deus derramou a unção dele ali naquele lugar. E durante muito tempo eu questionei a Deus se era Leônidas. E o primeiro momento, né, que eu perguntei assim, Leônidas, seu pai foi seminarista, você já leu a Bíblia? Ele, não. A Bíblia não é para um homem pecador como eu ler. A Bíblia é um livro sagrado. E Deus falou para mim, ele responde o primeiro item da sua lista. Porque eu tinha uma lista com 65 itens para o que eu queria num casamento, para o que eu queria num marido. E Deus tão misericordioso, Santo Espírito, né, de Deus, tão misericordioso, virou para mim e falou assim, tá ouvindo a Mel, né? Tá numa euforia aqui com o Malu. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, Deus falou que o seu marido está pronto, falta você ficar pronta. Por que você não faz uma lista com o que você precisa mudar em você para receber esse marido? E aí, Alessandra, a minha lista, pasme você, a minha lista tinha 15 itens, porque eu era apenas o máximo. Eu era muito boa, não precisava mudar tanto. Ele precisava de 65 itens, mas eu tinha 15 itens para estar pronta para esse marido. E quando o Leônidas falou isso para mim, Deus falou, ele tem o primeiro item da sua lista. O primeiro item era que ele ame a Deus e que ele tenha temor e tremor. Esse era o primeiro item da minha lista para o marido. Depois, eu tive um sonho. E no sonho, Deus falava comigo. E eu sabia que era Deus, porque eu já fui espírita, eu já ouvi a voz do diabo. E quando eu me separei daquele relacionamento abusivo, o diabo falou comigo de novo. Se você voltar a me servir, eu trago ele de volta para você. E eu me ajoelhei imediatamente. A Adriana, que trabalhava na minha casa, crente até o tutano. Eu falei, Adriana, acabei de escutar a voz do diabo, ajoelha aqui e ora comigo agora. Então eu sabia distinguir de quem era a voz. E no sonho, eu não conseguia me virar para olhar. Eu ficava assim, tentando virar e não conseguia. E Deus falou assim comigo, eles amam, o que Deus uniu, o homem não separa. E é isso que está gravado na nossa aliança. Deus uniu. Eles amam brasileiro. Você sabe o que o Senhor trouxe à minha memória agora? Irmã Fátima, uma querida, né? Queridona, criou um grupo de oração para a gente orar. E aí a gente orava em diversas casas. E quando a gente orava na minha casa, que a gente orava lá no fundo, você falava... Lá em Betel? Exato. Você
falava que a gente orava em Betel. E o Senhor trouxe à minha memória agora um momento lindo. Que num desses dias de oração em Betel, você falou que você sonhava em se casar e que você estava namorando, Leônidas na época, mas né, que você não imaginava, até por conta da história, né, de vida de vocês dois, que ele te pedisse em casamento. Aí eu lembro que a Alessandra Brown, que quer logo resolver o negócio, eu lembro que eu fiz uma oração, Elisama, que esse homem ou pedisse você em casamento ou sumisse da parada. Daquelas, né? Depois que eu faço essas coisas, eu fico pensando assim, caramba, mas ela tá feliz com o namorado, precisava orar desse jeito, Alessandra. Alessandra, mas essa oração que você fez foi uma das tantas orações perigosas que eu fiz. Mas eu sabia que eu tinha errado. Mas então eu sabia que a demora do casamento era por conta do meu erro. Porque antes de conhecer o Leônidas, o meu discurso era: eu não preciso nem saber quem ele é. Se Deus confirmar que é o marido que ele separou para mim, marca o dia que eu vou lá no cartório e caso. Eu falava isso. Mas, Elisa, eu lembro que depois dessa oração em Betel, você contou pra gente rapidamente, não levou muito tempo, da forma como Leônidas te pediu em casamento, você passando roupa. Sons. Minha filha, olha, mas foi tão romântico. Foi mega romântico. E até a Malu falou: pai, você tem que fazer um pedido decente para Elis, porque ela não merece. Eu estava no quarto passando roupa, Leônidas entra, eufórico, e fala: eu preciso falar com você. E aí levantei o ferro, falei: fala. E aí todo mundo na minha família diz que Leônidas não ia me pedir em casamento, mas eu ameacei ele com ferro, e por isso que ele me pediu em casamento. Mas não foi isso não, ele realmente me pediu em casamento. E ele falou assim, eu não lembro mais as palavras exatas, enfim, me fugiu aqui da lembrança, mas era: você quer casar comigo? E eu tive uma crise de riso. E ele ficou murcho. E eu falei: Leônidas, você está falando sério? Ele: claro que eu estou, nunca brincaria assim com seus sentimentos. E eu falei: Leônidas, como que eu vou contar para os meus netos, Leônidas, que você me pediu em casamento, eu passando roupa? Leônidas, isso não é romântico. E aí, eu contei para vocês, lá na casa da Soraya, que Leônidas tinha me pedido em casamento. E a Fatinha, esposa do pastor Reginaldo, falou assim, muito sábia, né? Ela falou assim: Elisama, nós temos orado por esse casamento. Você não é mais uma adolescente, então não cabe mais os devaneios da adolescência. Ele já te pediu em casamento. Você aceita e nós vamos começar a preparar esse casamento. E eu falei: não é, Fatinha, você tem toda a razão. Aceitei o pedido de casamento. Começamos a preparar o casamento. E aí, queridas, eu tinha um sonho de casamento. Por quê? Eu não idolatrava só a minha tia, o meu pai e o ex-marido. O ex-marido, né? Que eu nunca fui casada de fato. Mas assim, eu idolatrava o casamento. Elisama brasileiro. Essa daí você vai deixar para cenas dos próximos capítulos. Porque o testemunhamento, que é o livro, tem tanto detalhe, que nós não vamos contar hoje, porque senão esse negócio virou uma vigília. Agora, que Leônidas, que a gente orou para ele pedir casamento, a gente orou. É a coisa que a gente tem aprendido ultimamente no Queridas para ser específica. A gente não orou: Senhor, que o Leônidas faça um pedido de casamento romântico na praia, com flores, com não sei o quê, com jantar. A gente pediu... a gente não orou. Aquilo que a gente pediu, o Senhor deu. Se deu na frente do ferro de passar-roupa, isso não é um problema. Alessandra, Deus tem uns mistérios comigo, serviços de casa, que eu fui batizada com dom de línguas lavando louça. Caramba, eu fui pedindo em casamento passando roupa. Agora a gente vai fechar, Elisama. Batizada com dom de línguas,
lavando louça, pedindo em casamento, passando roupa. Ai, Elisama, dá jeito aí numa dessas tarefas domésticas para o Queridas bombar. Eu não quero saber qual das tarefas vai ser, varrendo o quintal, se vira aí. Agora, minha querida, o que eu tenho para falar para você, Elisa, porque a gente, né, tá estourada no nosso tempo, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Porque o que você dividiu com a gente hoje, de forma generosa, às vezes a gente vai brincando para tirar o peso da coisa, que tem coisa que é pesada, tem coisa que é doída de falar. É doído de falar que alguém roubou a inocência da gente, que alguém enganou, que alguém rejeitou. Isso tudo é doído. Mas a gente faz, eu sei que você fez pelo reino. Você fez por tudo aquilo que a gente tem buscado aqui no Queridas. Você fez porque as suas palavras vão ajudar muita gente. Porque nós somos humanas, nós somos seres humanos. E não adianta ficar enfeitando o pavão. Você falou de renúncia. Hoje à tarde eu falei uma coisa, a Marcela botou lá kkk no grupo, né? Porque às vezes a gente acha que renunciar às coisas, né? Que a gente vai lembrando e que a gente fez de errado e que os nossos pais fizeram, que o avô fez, é uma coisa complicada. Não, não, não. Nosso Deus é simples, é sem palhaçada. Renuncie, não precisa repetir. Ele não é surdo, ele vai ouvir. E ele é misericordioso, ele é generoso. E o que eu aprendi sobre esse processo de renúncia, Alessandra, de confissão, porque a palavra de Deus é específica, fala sobre confissão de pecados, pecados geracionais, seus pecados, para que a sua descendência não sofra isso, que não haja repetições. E ali, Alessandra, nessa semana no CIL, que eu pude experimentar de forma muito, muito profunda e simples, porque é assim que Deus é. Ele é profundo, mas ele é simples. Você não precisa fazer oferendas, você não precisa fazer derramamentos de sangue, não. O cordeiro já foi imolado. O sangue do cordeiro, que é a moeda de troca no espiritual, já foi derramado. Então agora é o momento de confessar o pecado. E aí, queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês, cuidado, porque na nossa igreja, né, na igreja evangélica, infelizmente, não existe a figura do padre como existe na igreja católica, que está ali para ouvir a sua confissão. O padre, ele vai levar aquilo para o túmulo. Mas na igreja evangélica, a gente não faz isso com o nosso pastor. Aí a gente fala com uma irmãzinha. E a irmãzinha vai falar com outra irmãzinha, do tipo, Alessandra, vamos orar pela Marcela, vamos orar pela Carol, porque elas estão vivendo isso, isso, isso. Aí eu conto toda a fofoca que ela me confidenciou no secreto. E aí a Alessandra vai orar com David. David, Elisama hoje me contou que Marcela está vivendo isso, vamos orar por ela. Aí David vai contar para outra pessoa, porque nós, seres humanos, somos assim. Nós somos assim. Então, queridos, é bíblico, está escrito lá na Bíblia. Não precisa acreditar em mim. Procura, pede para o Espírito te guiar. A gente precisa confessar pecados. A gente precisa perdoar. A gente precisa rejeitar, renunciar e renegar a práticas feitas anteriores. Então, por exemplo, eu vivi abandono, mas existiu abandono antes da minha geração, na minha família. Eu vivi aborto, mas desde tataravó já existia aborto. Então, eram demônios familiares que acompanhavam.
Até que eu me posicionei, porque a palavra de Deus é muito clara. Eu vou visitar até terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem, que não cumprem com as minhas palavras, com os meus mandamentos. É claro que eu estou parafraseando, né, a palavra de Deus aqui, que eu não estou lendo, mas você está entendendo o que eu estou falando. E eu vou visitar até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então, enquanto a gente não se posiciona, existe uma revalidação. Se até a terceira e quarta geração ninguém conheceu Jesus e se posicionou, há um renovo de aliança. A nota promissória está lá na mão do diabo. E Deus é justo. Ele é justo até com o diabo. Deus é justo. Então, esse processo que eu vivi de uma semana lá no Silk, né, nesse seminário intensivo de libertação e cura, foi um divisor de águas para a minha vida. Desde os 27 anos, eu sou convertida, eu tenho 41, e o que eu vivi nessa semana não se compara a tudo que eu vivi anteriormente. É profundo. Eu não conseguiria descrever para vocês aqui em palavras. Eu precisaria de outras lives para falar sobre isso. Mas eu pude renunciar, eu pude confessar, eu pude me arrepender. E pela primeira vez na vida, eu amei aquele filho que eu matei. Pela primeira vez na vida, eu me arrependi de coisas que eu nem lembrava mais. E tinha uma pessoa específica, e quem fez comigo, eu tive a honra de fazer com o pastor Léo, que é o filho da pastora Tânia Tereza. E eu disse, Jesus está me mimando de todas as formas. Eu sonhava ir para o Silk desde 2016. E Leônidas me deu os presentes. E eu pude ir e experimentar tudo isso. E eu sei que, a partir desse momento, Deus vai usar a minha vida para curar e para libertar outras pessoas. Porque esse já era o plano de Deus. Mas eu, cheia de arrogância, de vaidade, de que eu sou a psicóloga, nunca tinha permitido que Deus trabalhasse na minha vida. Quando eu falei, Senhor, eu não quero mais essa aliança com o CRP, porque virou um braço político, né, de determinado partido, porque apoia tais e tais causas que vão de encontro à sua palavra, eu devolvi o meu CRP, eu entreguei o CRP. Pode ser que um dia Deus fale, vai lá e pega o seu CRP de volta. Pode ser que Deus faça. Mas hoje, o que eu quero é trabalhar para o Senhor. É ser a filha serva que está aqui, a filha que entende que precisa cuidar dos negócios do Pai. E é isso que eu quero fazer para o Senhor. E eu vejo, Alessandra, que em 2017 eu recebi essa palavra, e lá atrás eu não aceitei, mas hoje eu aceito. E o Senhor, Ele vai cumprir, porque é o propósito dEle para a minha vida. Não é eu, Elisama, que quero que o Senhor faça. Eu quero que Ele faça conforme a vontade soberana dEle sobre a minha vida. E assim Ele tem feito. Então, queridas, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, né, na minha rede social pessoal, Elisama Brasileiro, Senhora Brasileiro, você me segue lá no Instagram, no YouTube, enfim, que eu tenho organizado materiais para trabalhar com mulheres que querem passar por um processo de cura e de libertação, porque eu creio, Alessandra, que enquanto profissional da área de psicologia, desenvolvimento humano, né, fiz curso de coaching, programação neurolinguística, enfim, eu tinha muita experiência nessa área. E eu sei que o senhor vai continuar trabalhando comigo nesta área, mas agora de uma outra forma. A minha questão agora é espiritual. E eu creio que o reino espiritual, ele é real. E nós precisamos ter o entendimento, nós precisamos ter a consciência. Então Deus me deixou experimentar abusos e abandonos para que esse livro aqui fosse escrito. Essa daqui sou eu, no dia do meu casamento.
É a foto de Lu Cantiliano, filha da Cleusa, e maquiagem dela também. E aí sou eu aqui, momentos antes de entrar na igreja. E aqui sou eu, esse monte branco aqui sou eu, com a mantilha me cobrindo, ajoelhada, clamando a Deus para que eu não idolatrasse esse marido, eu não idolatrasse esse casamento, eu não idolatrasse filhos, porque eu já tinha idolatrado no passado. E uma pessoa que idolatrou tantas coisas e pessoas podia se perder diante de tantas bênçãos que Deus estava me dando. E como a Alessandra disse que eu não posso contar o testemunho do casamento agora, um dia vocês vão saber, mas essa daqui era eu, completamente entregue e humilhada na Ela presença de Deus. querendo contar, né? E Tô a vigília porque da Terra já é meia-noite 14. O Brau já entrou na porta, já deu aquela dica quando é que você vai para a cama. Enfim, queridas, Elisama brasileiro, maravilhosa, muito obrigada. Espero que esse Conte para Cristo tenha, né, de alguma forma edificado a sua vida, tocado, né, alguns dos detalhes do testemunho, que o Espírito possa continuar trabalhando, trazendo a sua lembrança, né, aquilo que é da vontade do Espírito, porque nós não somos nada, né? Somos simplesmente instrumentos na mão do nosso Pai para fazer o trabalho, né, dele. O nosso chefe agora, né? Nosso chefe, Jesus Cristo. E o Conte para Cristo, meninas, a gente tem feito a cada 15 dias. Então, semana que vem não tem, na próxima semana tem. eu tenho muitos testemunhos de pessoas incríveis do CIO que a gente não tem como esperar. Então, semana que vem, a gente vai ouvir um testemunho tremendo. Tem muitas pessoas incríveis que eu quero que vocês escutem. Semana que vem tem. Vai ter, não é mais de 15 em 15 dias, não? Vai ser semanal Não, porque tem muita gente para a gente ouvir, minha filha. Olha, Jesus Cristo está voltando e a gente precisa botar esse povo para falar. Pode se inscrever lá no canal se você tem um testemunho de vida. E o objetivo do Conte para Cristo é aquilo que você vai contar em prol da obra. Você vai contar daquilo que Deus, daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida para encorajar, para motivar as pessoas. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E a gente tem muito testemunho de vida. E testemunhar é algo importante, é bíblico, edifica a nossa vida, sem contar que o ser humano adora ouvir uma contação de história. Então, contou uma história, a gente está aqui para ouvir. Mas agora já é meia-noite e 16 na Inglaterra. Então, eu vou orar, vou pedir de vocês, porque o marido embarca semana que vem, pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia. Vai vigiar na terra, lamparina acesa, Ó, ainda de madrugada. e querida, se inscreve lá no nosso canal do Instagram, compartilha, porque a gente tem sonhos, tem desejos de fazer muita coisa para Jesus. Não é vaidade, a motivação do nosso coração é evangelismo, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente tem legitimidade porque a gente é filha e é serva. Então, ajuda, compartilha, dá like, vai no canal, se inscreve. E um beijo enorme para todos vocês. E eu vou orar para a vigília acabar. Amém. Uma E brasileira. olha, amanhã, de manhã cedinho, temos devocional Gotas de Sabedoria. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Mas, assim, umas coisas muito, 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 muito legais, coisas que Deus está colocando no nosso coração para obra. É tudo para obra. É tudo para obra e para edificação, né, da vida daqueles que nos acompanham, né, e que estão aqui com a gente. Deus amado, Amém.
Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que estiveram aqui conosco, pelas vidas que entraram em contato com essa mensagem. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu multipliques, que tu leves essa mensagem àqueles corações que precisam ouvir. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela generosidade da minha amiga, da minha irmã em Cristo, Elisama Brasileiro. Eu te agradeço, Senhor, porque ela abriu seu coração, ela falou de coisas que nem estavam programadas, Senhor, para serem falar, mas tudo aqui é no controle do teu Espírito, Deus. Então eu te agradeço por tudo que aconteceu à noite, Pai. E eu te peço, Senhor, que assim como o vento leva as sementes para serem germinadas, né, em terras às vezes distantes do local original da semente, que essa semente, Senhor, de vida, do teu evangelho, da tua palavra, os testemunhos de Elisama, daquilo que tu fizeste por ela, essa semente, Senhor, possa ser espalhada nos 4 cantos da terra, para que o teu reino avance, Deus. Obrigada, Jesus, por esta noite. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nos ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Nos dê uma noite tranquila e maravilhosa, Jesus. E abençoa a vida da Elisama e tudo aquilo, Senhor, que ela fizer nessa terra possa prosperar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, um beijo para vocês, foi maravilhoso rever enfim, é estranho, né? Mas ver pessoas aqui que eu amo tanto, sabe? Que eu sinto saudades. Falando, olha, vocês parem de falação, porque além de ser vigília aqui na Inglaterra, eu tenho vontade de atravessar por esse telefone para dar beijo e abraço em todo mundo, tá? Saudade de vocês. Pois é, preciso combinar com o Brown dele te trazer na mala qualquer embarque desses. Ai. Beijo para vocês, fiquem com Deus, gente. Até amanhã de manhã. Beijo. Grava aí, joga lá no canal, faz as coisas que eu não sei. Pode deixar. Beijo. Tchau, gente.